Por que acreditar que 1967 é o marco zero da última geração? Vamos tomar por início e como ponto principal o discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas. No capítulo 21 deste Evangelho, quando Jesus fala aos discípulos a respeito dos sinais que precederão o fim dos tempos, ele lista uma sequência de 5 acontecimentos. São estes: a perseguição aos discípulos, a invasão de Jerusalém e a destruição do templo, a expulsão do povo judeu de Jerusalém e o retorno de Jerusalém para as mãos do povo judeu. As profecias de Jesus foram cumpridas à risca. Primeiro, com a perseguição e morte dos discípulos, representada sobretudo com o martírio dos 12 apóstolos, exceto o de João. Em segundo lugar, com a invasão de Jerusalém por povos pagãos liderados pelo general romano Tito, um monumento que viria a se tornar ponto turístico na cidade até os dias de hoje e influenciar até a construção de outros semelhantes pelo mundo, como o Arco do Triunfo na França, foi construído pelo imperador Domiciano em homenagem a Tito. Em terceiro, pela completa destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Até hoje, os judeus lembram com jejum e luto a data da destruição do templo construído por Herodes o Grande, profetizada por Jesus. Este dia, que ganhou o nome de Tisha B'Av, coincidentemente é o mesmo da destruição do primeiro templo, ou seja, o templo construído por Salomão e que se localizava no exato lugar onde o segundo templo foi construído. Depois, em quarto lugar, pela dispersão dos judeus pelo resto do mundo após a tomada de Jerusalém pelos gentios. E por fim, em quinto, pelo renascimento de Israel como nação em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, e pelo retorno de Jerusalém para as mãos do povo judeu após quase 2000 anos em 1967. Como se não fosse suficiente o cumprimento de todas estas profecias feitas por Jesus, um evento astronômico raro chamado Tétrades de eclipses lunares ocorreu em todos estes momentos preditos no Evangelho. No primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, é dito que Deus criou os grandes luzeiros do céu para demarcar os tempos e as estações. E na prática também, o movimento do Sol e da Lua parece querer nos informar a respeito do início e fim de eras, e também sobre datas de acontecimentos importantes, sobretudo para o povo judeu. As tétrades consistem em uma sequência de 4 eclipses lunares dentro de um espaço de tempo correspondente a até 2 anos. Só para se ter uma ideia de quão raras são as tétrades, estes eventos aconteceram somente 40 e poucas vezes de 2000 anos para cá. Uma destas, por exemplo, aconteceu nos anos 32 e 33, período em que Cristo foi morto e ressuscitou. Outra delas aconteceu no ano 70, período em que Jerusalém foi invadida e o templo destruído. No ano de 1492, os judeus foram expulsos da Espanha pelo rei Fernando e pela rainha Isabela, e muitos deles acabaram por navegar o Oceano Atlântico com Colombo, instalando-se assim na América recém-descoberta. Neste ano também houve 4 eclipses lunares consecutivos. No ano de 1949, primeiro ano que Israel passou a existir novamente como Estado independente, portanto mais um ano que dá cumprimento a profecias, teve início outra série de luas vermelhas. E em 1967, um ano ainda mais emblemático para a história do povo judeu, devido à reanexação de Jerusalém ao Estado de Israel, mais uma sequência de luas de sangue ocorreu. Mas será que estes eclipses consecutivos coincidem apenas com anos representativos para o povo judeu? Ou coincidem também com dias importantes do calendário judaico-cristão? Vejamos então em quais dias estes eclipses aconteceram e se há ligação, por exemplo, com feriados religiosos para os judeus e os cristãos. No ano de 1967, ano da reanexação de Jerusalém, e no ano de 1968, por exemplo, estes eclipses lunares aconteceram exatamente nas festas da Páscoa e de Tabernáculos, ou seja, os primeiros e os últimos feriados religiosos.
No ano de 1949, primeiro ano completo em que Israel voltou a existir como nação, pondo fim ao tempo de domínio pagão neste país, para que se cumprisse a profecia feita por Jesus há quase 2000 anos em Jerusalém, e também no ano seguinte, 1950, novamente os eclipses lunares aconteceram exatamente nos feriados da Páscoa e de Tabernáculos. E quanto mais vamos observando as datas de ocorrência destes eclipses em anos anteriores, mais a probabilidade de que isso tudo seja coincidência vai diminuindo assustadoramente. No ano 70, ano em que Jerusalém foi invadida e o templo destruído, e nos anos 32 e 33, período em que Cristo foi morto e ressuscitou, mais uma vez as tétrades aconteceram exatamente em dias de feriados judaicos. Qual a probabilidade de que 4 destas tétrades ocorram consecutivamente nos anos de cumprimento das profecias? E qual é a probabilidade de que estes eclipses ainda aconteçam nos dias da primeira e da última festa religiosa e de modo consecutivo também? Tendo em vista que de 2000 anos para cá aconteceram aproximadamente 42 tétrades, o tempo necessário para que todas elas se completem corresponde a 63 anos. Portanto, a probabilidade de ocorrência de uma sequência de 4 luas vermelhas é bem pequena. E a probabilidade de ocorrerem 4 tétrades consecutivas é ainda menor. E qual é a probabilidade de que os 4 eclipses aconteçam exatamente nos dias dos primeiros e últimos feriados judaico-cristãos ainda por cima? Para quem é meio doido também e quis saber o resultado dessa conta, o número obtido foi 1 sobre 89.853.060.024. Mas os fatos pouco prováveis relacionados ao ano de 1967 não param por aí. A profecia feita por Jesus de que um dia o tempo de domínio de Jerusalém pelos povos pagãos teria fim, não só ocorreu no referido ano, como ocorreu de modo muito improvável. A recaptura de Jerusalém pelo povo de Israel aconteceu por meio de um conflito que ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias. E o que aconteceu de improvável neste conflito? A vitória de Israel. E por que a vitória de Israel era improvável? Durante este conflito, Israel lutou sozinha contra Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que foram apoiados por Kuwait, Líbia, Argélia, Sudão, Marrocos, Paquistão, Tunísia e ainda pela OLP. E além de ter um território muito menor do que o de cada um de seus oponentes, e este estar cercado por todos os lados pelos adversários, Israel ainda lutou com menos homens, menos tanques e menos aviões. Os adversários de Israel possuíam juntos mais do dobro do número de soldados, mais do triplo do número de tanques e mais do triplo do número de caças. Muita gente se pergunta ainda hoje como foi possível Israel vencer esta guerra. Um fato curioso é que há relatos de avistamento de anjos no campo de batalha por soldados que lutaram contra Israel nesta guerra. Isso nos faz recordar episódios bíblicos em que anjos lutaram a favor do povo judeu. Quando o rei da Síria fez guerra contra Israel, nos tempos do profeta Eliseu, por exemplo, o exército celeste lutou ao lado do povo israelita. Outro fato curioso, e que também nos faz recordar histórias da Bíblia, é o tempo de duração desta guerra. Neste caso, a conquista de objetivos a partir do 7º dia parece ser algo bem recorrente. Quem conhece a história de Naamã, o sírio, vai se lembrar que foi necessário que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão para que a lepra desaparecesse. O servo de Elias também precisou verificar 7 vezes se havia uma nuvem de chuva no céu. E numa história ainda mais similar à da Guerra dos 6 Dias, depois do povo israelita liderado por Josué ter tocado trombetas ao redor de Jericó por 6 dias, foi somente no 7º dia que as muralhas desta cidade caíram. Enfim,
Há muitos fatos curiosos, improváveis e proféticos relacionados ao ano de 1967. Muitos acreditam até que o Estado de Israel representa a figueira de que falou Jesus em seu discurso escatológico. Neste caso, até o ano de 1948 poderia também ser considerado o marco zero da última geração, pois foi o ano em que o Estado de Israel renasceu, dando fim ao tempo dos gentios. Há também passagens do Antigo Testamento que relacionam Israel à figueira. E até nos dias de hoje, a figueira é considerada a árvore típica do Estado de Israel. Tendo em vista que uma geração bíblica tem duração de 70 ou até 100 anos, se o marco zero da última geração for mesmo 1967, ou até mesmo o ano de 1948, o tempo da segunda vinda de Cristo deve estar bem próximo. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho um filho seu. Te capacitou, toda força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor.